Bom dia, e hoje a nossa leitura é a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 7. Nós iremos fazer em 2 dias a primeira carta aos Coríntios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem fazer com que possamos escutar a palavra de Deus e sejamos pessoas transformadas em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1. Saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por chamado e vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos em qualquer lugar que estejam, invoco o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, e a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que nos foi dada em Jesus Cristo. Neles fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Divisões na comunidade. Dissensão a respeito dos pregadores. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós se usar essa linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então estaria Cristo dividido? É Paulo que foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Sabedoria do mundo e loucura da cruz. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios, e o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu como também aquelas coisas que não são, para destruir as que são. Assim nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Capítulo 2. Sabedoria superior. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com prestígio de eloquência nem da sabedoria anunciava o testemunho de Deus. Julgueis não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego, de temor. A minha palavra e minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo,
que são aos olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade desse mundo conheceu, pois se houvesse conhecida, não teriam crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabedoria revelada. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos uma linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgada por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Verdadeira causa das dissensões, capítulo 3. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido, que ainda não podia suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é isso um modo de pensar totalmente humano? Pois quem é Apolo e quem é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e isso conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais, cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Nós somos operários com Deus, vós o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém que pode pôr outro diverso àquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro, com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia de julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo, o fogo provará o trabalho de cada um, o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e ele sabe que são vãos. Portanto, ninguém põe a sua glória nos homens, tudo é vosso, Paulo, apóstolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Capítulo 4. Ministros de Cristo. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos espíritos mistérios de Deus. Ora, o que se diz nos administradores é que sejam fiéis. A mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência, contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Por isso, não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações, então cada um receberá de Deus o louvor que merece.
Se apliquei tudo isso a mim, e Apolo foi por vossa causa, para que por meio de nós aprendeis a não ultrapassar o que está escrito, e para que não vos ensoberbeçais, tomando partido a favor de um e com prejuízo de outrem. O que há de superior em ti? Que é que possuís que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não tivesses recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós sois reis. Praz a Deus que reineis de fato, para que também nós reinemos convosco. Porque, ao que parece, Deus nos tem posto a nós, apóstolos, na última classe dos homens, por assim dizer, sentenciados à morte, visto que fomos entregues em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós, estultos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós honrados e nós desprezados. Até essa hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados, somos errantes, fatigamos-nos trabalhando com as nossas próprias mãos, insultados, abençoados, perseguidos, suportados, caluniados, consolados. Chegamos a ser como o lixo do mundo, a escória de todos até agora. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos muito amados. Com efeito, ainda que tivesses 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Por isso vos conjuro a que sejais meus imitadores. Para isso é que vos enviei Timóteo, meu filho muito amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará as minhas normas de conduta, tais como as ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns, se presumindo que eu não mais iria ter convosco, encheram-se de orgulho, mas brevemente irei ter convosco, se Deus quiser, e tomarei conhecimento não do que esses orgulhosos falam, mas do que são capazes, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos. Que preferis? Que eu vá visitar-vos com a vara ou com a caridade e espírito de mansidão? Escândalos na comunidade. Um caso de imoralidade. Capítulo 5. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai, e continuais cheios de orgulho em vez de manifestardes tristeza, para que seja tirado entre vós o que cometeu tal ação. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação de seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Não é nada belo o motivo da vossa jactância. Não sabeis que em pouco de fermento levar da massa toda? Purificai-vos a velho fermento para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o pão da fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Na minha carta vos escrevi que não tivesses familiaridade com os impúdicos, porém, não me referia de um modo absoluto a todos os impúdicos deste mundo, os avarentos, os ladrões, os idólatras, pois, nesse caso, deveríeis sair deste mundo. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Com tais indivíduos nem sequer deveis comer. Pois que tenho eu de julgar os que estão de fora? Não são os de dentro que deveis julgar? Os de fora é Deus que os julgará. Tirai o perverso de vosso meio. Capítulo 6. Recurso a tribunais pagãos. Quando alguém de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sereis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as pequenas questões dessa vida? No entanto, quando tendes contendas desse gênero, escolheis para juízes pessoas cuja opinião é tirinada pela igreja. Digo para a confusão vossa. Será possível que não há entre vós um homem sábio,
Nenhum sequer que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão litiga contra outro irmão, e isso diante de infiéis? Na verdade, já é um mal para vós o fato de teres processos um contra os outros. Por que não preferis sofrer injustiça? Por que não preferis ser espoliados? Não, vós é que fazeis injustiça, vós é que espoliais, e isso entre irmãos. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impúdicos, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos algum de vós tem sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Gravidade da impureza. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado de um homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Vocação do casamento e do celibato. Matrimônio e celibato, capítulo 7. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem a seu marido. O marido cumpra o seu dever para com sua esposa e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis uns ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois retomai novamente um para o outro, para que não vos tenha Satanás por vossa incontinência. Não vos tente Satanás por vossa incontinência. Isso digo como concessão, não como ordem. Pois quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular, uns este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Mas se não pode guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente o marido não repudie sua mulher. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se um irmão desposou uma mulher pagã, sem a fé, e essa consente em morar com ele, não a repudie. Se uma mulher desposou um marido pagão, e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido. Porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Mas se o pagão quer separar-se, que se separe. Em tal caso, nem o irmão, nem a irmã estão ligados. Deus vos chamou a viver em paz. Aliás, como sabes tu, mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, marido, se salvarás a tua mulher? Cada um no estado em que Deus o chamou. Quanto ao mais, que cada um viva na condição na qual o Senhor o colocou ou em que o Senhor o chamou. É o que recomenda a todas as igrejas. O que era circunciso, quando foi chamado à fé, não dissimule sua circuncisão. Quem era incircunciso não se faça circuncidar. A circuncisão de nada vale, e a incircuncisão de nada vale. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus.
Cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disso, mas que possas tornar-te livre, antes cuide de aproveitar melhor o teu chamado. Mesmo que possas tornar-te livre, antes cuide de aproveitar melhor o teu chamado, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Por alto preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que estava quando Deus o chamou. Matrimônio e virgindade. A respeito das pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou o meu conselho como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente ao homem ficar assim como é. Estás casado? Não procures desligar-te. Não estás casado? Não procures mulher. Mas se queres casar-te, não pecas. Assim como a jovem que se casa não peca. Todavia, padecerão a tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos. Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se a não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Quisera vir-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para que vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir, o Senhor sem partilha. Se alguém julga que é inconveniente para sua filha ultrapassar a idade de casar-se e que é seu dever casá-la, faça como quiser. Não há falta alguma em fazê-la casar-se. Mas aquele que, sem nenhum constrangimento e com perfeita liberdade de escolha, tiver tomado no seu coração a decisão de guardar a sua filha virgem, procede bem. Em suma, aquele que casa a sua filha faz bem, e aquele que não a casa faz ainda melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. E creio que eu tenho o Espírito de Deus. Aqui termina a leitura de hoje.